Quando Eduardo viu aquelas pinturas coloridas na cabeça careca da filha, ele não imaginou que estava prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Uma história de amor, esperança e segundas chances que vai tocar seu coração. Deixe seu like e comente de onde você está assistindo essa história emocionante. Carla Santos ajustou pela 4ª vez a alça da sua bolsa de couro sintético já desgastada. Suas mãos tremiam enquanto observava o portão eletrônico de ferro forjado que se erguia diante dela como uma barreira entre dois mundos completamente diferentes. Do lado de cá, a zona leste de São Paulo, onde cresceu entre casas geminadas e ruas esburacadas. Do lado de lá, o Morumbi, onde as mansões se escondiam atrás de muros altos e jardins impecáveis. Aos 28 anos, Carla já havia acumulado mais derrotas do que vitórias. Tinha sido uma aluna brilhante na faculdade de pedagogia, sonhando em trabalhar com crianças especiais, transformar vidas através da educação. Mas, no 3º ano, seu mundo desabou quando o pai morreu de infarto fulminante, deixando a mãe diabética sem condições de custear o próprio tratamento. Carla não hesitou. Trancou a matrícula e mergulhou no mercado de trabalho. Foram 5 anos alternando entre empregos de garçonete, faxineira, vendedora de loja e cuidadora de idosos. Sempre com um objetivo: manter viva Dona Conceição, sua mãe, que dependia de insulina caríssima e consultas médicas constantes. Há 3 semanas, perdeu o emprego numa empresa de limpeza que faliu da noite para o dia. Suas economias duraram exatamente 12 dias. E agora ali estava, diante da casa do Dr. Eduardo Mendonça, um dos cirurgiões cardíacos mais respeitados de São Paulo. Não havia sido contratada diretamente por ele, mas pela governanta Dona Rosa, que conseguiu seu contato através de uma prima que trabalhava no mesmo bairro. O trabalho era simples: limpeza do andar térreo, 3 vezes por semana. Nenhum contato com a família, especialmente com a menina. A pequena Isabela está em tratamento, havia dito Dona Rosa pelo telefone, com um tom que não admitia questionamentos. O doutor não permite perturbações perto do quarto dela. Carla respirou fundo, sentindo o ar fresco do final da tarde paulistana. Mesmo nervosa, não podia negar que aquela região era um espetáculo à parte. As árvores eram maiores, mais verdes. As ruas, silenciosas. Era como se o dinheiro comprasse até mesmo a tranquilidade. Pressionou o interfone. Carla Santos. Vim para o trabalho de limpeza. O portão se abriu com um ruído eletrônico suave. Ela caminhou pela entrada de pedras portuguesas, margeada por palmeiras imperiais e canteiros com flores que jamais havia visto pessoalmente. A casa era imponente, sem ser ostensiva. 3 andares de arquitetura contemporânea, com grandes janelas de vidro e detalhes em madeira que harmonizavam com a vegetação ao redor. A porta principal se abriu antes mesmo que ela chegasse aos degraus. Dona Rosa surgiu no vão. Uma mulher de cerca de 55 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, postura ereta e expressão que oscilava entre a seriedade e a gentileza contida. Usava um uniforme azul marinho bem passado e sapatos pretos sem um risco. Pontualidade, gosto disso, disse Dona Rosa, examinando Carla dos pés à cabeça. Entre. O interior da casa tirou o fôlego de Carla. Piso de mármore branco com veios dourados, paredes em tons neutros decoradas com quadros de artistas que ela não conhecia, mas que emanavam sofisticação. Um lustre de cristal pendia do teto duplo, criando pequenos arco-íris nas paredes quando a luz do sol o atravessava. Móveis de design, cada um parecendo custar mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Suas funções são claras, começou Dona Rosa, conduzindo-a através da sala de estar. Limpeza do térreo, sala, cozinha, lavabo, escritório e varanda. O 2º andar é absolutamente proibido. O Dr. Eduardo trabalha muito e precisa de silêncio quando está em casa. A pequena Isabela... Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Está passando por um momento delicado. Qualquer mudança na rotina dela pode ser prejudicial.
Carla acenou com a cabeça, mas algo na voz de Dona Rosa despertou sua curiosidade. Havia uma tristeza sutil ali, uma preocupação que ia além das obrigações profissionais. Entendi perfeitamente. Pode contar comigo. Os produtos de limpeza estão no armário da área de serviço. Comece pela sala. Quando terminar, me procure na cozinha. Dona Rosa se afastou com passos silenciosos, deixando Carla sozinha naquele ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Ela tirou da bolsa um par de luvas de borracha e um avental simples, tentando se sentir menos deslocada naquele cenário de luxo. Começou o trabalho pela estante de livros da sala. Cada prateleira era uma descoberta. Obras de medicina, literatura clássica, livros infantis em várias línguas. Havia também alguns diplomas emoldurados na parede. Dr. Eduardo Mendonça, cirurgia cardíaca, Harvard Medical School. Uma foto chamou sua atenção. Um homem de aparência jovem, talvez uns 38 anos, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas. Sorriso discreto, mas caloroso. Ao lado dele, uma menina pequena de cabelos loiros cacheados, abraçada a um urso de pelúcia gigante. Devem ser eles, pensou Carla, sentindo uma pontada inexplicável de ternura. 2 horas se passaram. Carla trabalhava com o cuidado redobrado de quem sabia que aquela oportunidade era preciosa demais para ser desperdiçada. Cada móvel era limpo com atenção aos mínimos detalhes, cada objeto recolocado exatamente onde estava. A casa tinha uma energia estranha, como se guardasse histórias não contadas. Foi quando ela estava limpando o corrimão da escada de mármore que o som a atingiu como um soco no estômago. Era um choro. Mas não qualquer choro. Era o tipo de lágrima que vem do fundo da alma, desesperada, inconsolável. Um som que ela conhecia bem, porque já havia saído da sua própria garganta no dia em que perdeu o pai. Carla largou o pano de limpeza. Dona Rosa havia sido clara. Primeiro, andar proibido, mas seus pés já estavam se movendo em direção aos degraus, guiados por um instinto mais forte que qualquer regra. Só vou ver se está tudo bem, murmurou para si mesma. Cada degrau parecia ecoar na casa silenciosa. No segundo andar, um corredor longo com várias portas. O choro vinha da última, do lado direito. Uma porta branca com adesivos coloridos de princesas e unicórnios, que contrastavam com a elegância sóbria do resto da casa. Carla bateu delicadamente na porta. Querida, está tudo bem aí dentro? O choro parou instantaneamente, como se tivesse sido cortado por uma tesoura. Depois, uma voz fina, abafada. Vá embora! Não quero que ninguém me veja assim! Era a voz de uma criança, mas carregava um peso que não deveria existir em alguém tão pequeno. Carla se sentou no chão do corredor, encostando as costas na parede ao lado da porta. Fechou os olhos e deixou as memórias fluírem. Sabe, começou ela falando suavemente, como se estivesse conversando com uma velha amiga. Quando eu era pequena e ficava muito triste, eu também me escondia. Não no quarto, mas no banheiro de casa. Trancava a porta e chorava baixinho, pensando que se ninguém me visse chorar, a tristeza ia embora sozinha. Silêncio do outro lado da porta. Mas Carla sentia que alguém estava ouvindo. Uma vez fiquei lá mais de 2 horas. Achei que nunca mais ia conseguir sair. Até que minha mãe bateu na porta e disse: Carla, se você não sair daí, vai perder o bolo de cenoura da Dona Maria. Era meu bolo favorito. E aí eu descobri que às vezes a gente precisa sair do esconderijo, mesmo com os olhos inchados de tanto chorar. Um ruído suave, como se alguém estivesse se movendo do outro lado da porta. Minha mãe sempre dizia que as lágrimas são como chuva. A gente não gosta quando elas vêm, mas depois que passam, as flores ficam mais bonitas. O som de uma fechadura sendo girada. Devagar, muito devagar, a porta se abriu apenas uma fresta. E então Carla viu. Uma menina pequena, de aproximadamente 6 anos, estava parada na entrada do quarto. Mas o que mais a impressionou não foi o rosto inchado de tanto chorar, nem os olhos azuis vermelhos de tristeza. Foi a cabeça completamente careca, lisa como porcelana, sem um único fio de cabelo.
Nas mãos trêmulas da criança, uma peruca loira toda despenteada. Eu sou feia, não sou? Perguntou a menina, com uma voz que partiu o coração de Carla. Pareço um monstro. Pareço um menino. Todo mundo vai rir de mim. Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas as segurou. Aquela criança não precisava de mais tristeza. Precisava de algo que ela havia perdido. Esperança. Você não é feia, disse Carla, levantando-se devagar e ficando na altura dos olhos da menina. Você está sem cabelo. E sabe de uma coisa? Algumas das coisas mais bonitas do mundo não têm cabelo. A menina a encarou com curiosidade pela primeira vez. Como o quê? Carla sorriu, e foi um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. Como um ovo de Páscoa antes de ser pintado, como uma lua cheia no céu, como uma borboleta antes de ganhar suas cores. Ela fez uma pausa. Posso te mostrar uma coisa? A menina hesitou. Mostrar o quê? Carla abriu a bolsa e tirou algumas canetas hidrográficas coloridas que sempre carregava, um hábito dos tempos de faculdade. Magia, disse simplesmente. Isabela, porque era assim que a menina se chamava, Carla descobriria em breve. Olhou para as canetas, depois para Carla, depois para as canetas novamente. Que tipo de magia? A magia de transformar uma cabeça careca na coisa mais bonita do mundo. Mas só se você quiser. E só se você confiar em mim. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Carla não pressionou, não insistiu. Apenas esperou, com a paciência que havia aprendido cuidando da própria mãe nos momentos mais difíceis. Finalmente, Isabela abriu a porta um pouco mais e fez um pequeno aceno com a cabeça. Pode entrar, mas promete que não vai rir? Prometo, disse Carla, e Isabela soube que ela estava falando a verdade. O quarto era um universo à parte. Paredes cor-de-rosa com nuvens pintadas no teto, uma cama em formato de castelo, prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos que pareciam nunca ter sido tocados. Mas o que mais chamou a atenção de Carla foi a quantidade de espelhos cobertos com panos coloridos. Não gosto mais de me ver, explicou Isabela, notando o olhar de Carla. E se a gente fizesse você gostar de se ver de novo? Carla se ajoelhou diante de Isabela e mostrou as canetas. Azul céu, rosa suave, amarelo sol, verde folha e laranja pôr do sol. Vou desenhar flores na sua cabeça, mas não flores comuns, flores mágicas que só crescem em cabeças muito especiais. Que tipo de flores? Carla pensou rapidamente, lembrando-se das aulas de botânica que teve na faculdade. Hibiscos são as flores mais corajosas que existem. Elas crescem em qualquer lugar e ficam ainda mais bonitas quando o sol está mais forte. Ela pegou a caneta rosa. Posso? Isabela assentiu, fechando os olhos como se estivesse se preparando para uma cirurgia. Carla começou a desenhar com movimentos suaves e precisos. Primeiro, um hibisco grande do lado esquerdo da cabeça de Isabela, com pétalas delicadas em rosa e centro amarelo. Depois, pequenas flores de ipê roxo atrás da orelha direita. Por fim, uma corrente de mini margaridas contornando a nuca. Cada flor tem um poder especial, sussurrou Carla enquanto desenhava. O hibisco rosa te dá coragem para enfrentar qualquer coisa. As flores de ipê te ajudam a sonhar com coisas bonitas. E as margaridas? Ela fez uma pausa dramática. As margaridas são para lembrar que você é única no mundo inteiro. Quando terminou, Carla se afastou um pouco. Pronta para ver? Isabela abriu os olhos lentamente, cheia de medo e esperança ao mesmo tempo. Carla retirou o pano de um dos espelhos. Isabela se olhou. Por um momento que pareceu eterno, não disse nada. Apenas ficou ali, observando sua própria imagem como se estivesse vendo uma pessoa totalmente nova. Então, aconteceu algo que fez o coração de Carla quase parar de bater. Isabela sorriu. Não foi um sorriso forçado ou educado. Foi um sorriso verdadeiro, que começou nos olhos e desceu até os lábios, iluminando todo o rosto. Estou bonita, murmurou ela,
tocando delicadamente uma das flores pintadas. Estou realmente bonita. Você sempre foi bonita, disse Carla, sentindo as próprias lágrimas finalmente escaparem. Só precisava ser lembrada disso. Isabela girou na frente do espelho, observando as flores de todos os ângulos. Elas vão ficar para sempre. Essas vão sair quando você tomar banho. Mas posso desenhar novas sempre que você quiser. Flores diferentes, com poderes diferentes. Promete? Prometo. Foi nesse momento que uma voz masculina soou atrás delas. Isabela? Com quem você está falando? Ambas se viraram. Na porta do quarto estava um homem alto, de ombros largos, vestindo uma camisa social azul clara com as mangas arregaçadas. Era ainda mais bonito pessoalmente do que na foto da sala. Tinha olhos castanhos profundos e uma expressão que misturava cansaço com preocupação constante. Dr. Eduardo Mendonça havia chegado em casa. Quando seus olhos pousaram na filha, ele literalmente congelou. Isabela estava radiante, sorrindo da orelha a orelha, exibindo as flores coloridas pintadas na cabeça careca com orgulho. Papai, olha, a Carla desenhou flores mágicas em mim. Eu não sou mais feia. Eduardo sentiu algo se mover no peito, uma emoção que há meses não experimentava. Esperança pura. Havia 8 meses que Isabela não sorria assim. 8 meses desde que o tratamento de quimioterapia havia começado e ela havia perdido todos os cabelos. 8 meses de pesadelos, recusa em sair do quarto, lágrimas todas as manhãs. E agora ali estava ela, sua filha, irradiando felicidade pela primeira vez desde que tudo começou. Seus olhos encontraram os de Carla, que rapidamente se levantou e baixou a cabeça, claramente nervosa. Doutor, eu sei que não devia estar aqui, mas ela estava chorando, e eu não consegui... Obrigado. Eduardo a interrompeu, com a voz ligeiramente rouca de emoção. Muito obrigado. Carla levantou os olhos, surpresa. Isabela, disse Eduardo, se ajoelhando diante da filha e a abraçando com cuidado. Você está linda. As flores mais bonitas que já vi. O hibisco me dá coragem, papai. E agora eu posso tomar o remédio sem chorar. Eduardo olhou para Carla por cima da cabeça da filha. Havia algo no olhar dela, uma bondade genuína que ele havia perdido a esperança de encontrar neste mundo. Como você se chama? Perguntou ele. Carla Santos, doutor. Sou a nova faxineira. Bem, Carla Santos, disse Eduardo, ainda abraçando Isabela. Parece que você tem um talento muito especial. Naquele momento, o som da campainha ecoou pela casa. Deve ser a doutora. Patrícia, disse Eduardo, olhando o relógio. Isabela, a doutora veio te examinar. Pela primeira vez em meses, Isabela não fez birra nem tentou se esconder. Tudo bem, papai. O hibisco vai me proteger. Eduardo se levantou, ainda olhando para Carla com uma expressão que ela não soube interpretar. Você pode ficar se quiser. Isabela parece confortável com você. Carla assentiu, sentindo o coração acelerar. Não sabia exatamente por quê, mas tinha a sensação de que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente novo. E enquanto escutavam os passos se aproximando pelo corredor, nenhum deles poderia imaginar que a pessoa que estava prestes a entrar naquele quarto faria de tudo para separar a família que havia começado a se formar naquela tarde de descobertas. A tarde estava apenas começando, mas para Carla Santos, Isabela e Dr. Eduardo Mendonça, o mundo nunca mais seria o mesmo. Outra. Patrícia Almeida subiu as escadas com sua elegância habitual, mas havia algo diferente em seus passos naquela tarde. Aos 42 anos, ela era reconhecida como uma das melhores oncologistas pediátricas do país, formada pela USP com especialização em Londres. Mas por trás da fachada profissional impecável, guardava um segredo que a consumia há 5 anos. Estava perdidamente apaixonada por Eduardo Mendonça. Tudo começou durante um congresso médico em Gramado, quando ainda eram apenas colegas.
Eduardo havia acabado de perder a esposa no parto de Isabela e estava destroçado. Patrícia se ofereceu para ajudar com o caso da criança, que havia nascido prematura e precisava de cuidados especiais. Durante meses, ela esteve presente, oferecendo suporte profissional e, secretamente, emocional. Quando Isabela desenvolveu leucemia há 8 meses, Patrícia viu uma oportunidade de se tornar indispensável. Assumiu pessoalmente o caso, visitava a casa regularmente, criava protocolos exclusivos. Cada consulta era uma desculpa para estar perto do homem que amava em silêncio. E agora, subindo aquelas escadas familiares, ela não fazia ideia de que sua posição privilegiada estava prestes a ser ameaçada por uma simples faxineira. Doutor Eduardo, chamou ela, sua voz melodiosa ecoando pelo corredor. Aqui, Patrícia, no quarto da Isabela. Quando entrou no quarto, a cena que encontrou fez seu mundo literalmente parar. Isabela estava sentada na beirada da cama, balançando as pernas e sorrindo. Sorrindo. A criança, que há meses se recusava a olhar no espelho, estava radiante, exibindo flores coloridas pintadas na cabeça careca como se fossem as joias mais preciosas do mundo. Doutora Patrícia, olha! Exclamou Isabela, pulando da cama e girando para mostrar os desenhos. A Carla fez flores mágicas em mim. Agora eu sou uma princesa das flores. O olhar de Patrícia imediatamente se dirigiu para a mulher jovem de cabelos castanhos e roupas simples que estava organizando as canetas numa mesa ao lado. Era bonita, de uma beleza natural e despojada, que contrastava completamente com sua própria sofisticação calculada. Interessante, disse Patrícia, forçando um sorriso profissional. E quem é... Carla? Eduardo se adiantou. Patrícia, esta é Carla Santos, nossa nova... Bem, ela estava fazendo a limpeza, mas acabou de fazer algo extraordinário por Isabela. Vejo isso, murmurou Patrícia, observando como Isabela se agarrava ao braço de Carla com familiaridade. Espero que essa tinta seja segura. Crianças em quimioterapia têm a pele extremamente sensível. Qualquer produto químico inadequado pode causar reações graves. Carla empalideceu instantaneamente. São apenas canetas hidrográficas comuns, doutora. Não pensei que... Claro que não pensou, disse Patrícia com um sorriso condescendente. Como poderia saber? Eduardo, talvez devêssemos revisar os protocolos de segurança com toda a equipe doméstica. Eduardo sentiu um desconforto estranho. Isabela estava visivelmente mais feliz do que havia estado em meses, mas as palavras de Patrícia plantaram uma semente de preocupação em sua mente. Talvez seja melhor lavarmos isso, disse ele, hesitante. Não! Isabela gritou, cobrindo a cabeça com as mãos. As flores vão morrer. Elas me dão coragem. Carla se ajoelhou ao lado da menina. Elas não vão morrer, querida. Estão aqui, tocou o peito de Isabela. No seu coração. E amanhã, se você quiser, podemos desenhar flores ainda mais bonitas. Isabela se acalmou, abraçando Carla. Promete? Prometo. Patrícia observou a cena com um aperto no peito que não conseguia identificar se era ciúme profissional ou pessoal. Em poucos minutos, aquela mulher havia conseguido o que meses de terapia médica não tinham alcançado. Após a consulta de rotina, onde Isabela colaborou completamente pela primeira vez, Patrícia se despediu com frieza educada. Mas quando chegou ao carro, em vez de ir embora, pegou o celular e fez uma ligação. Doutor Henrique, é Patrícia. Preciso falar com você sobre um caso delicado. Enquanto isso, na casa, Eduardo chamou Carla para uma conversa na sala. Carla, eu... Não sei como agradecer pelo que você fez hoje. Não precisa agradecer, doutor. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não é verdade. Isabela passou os últimos 8 meses rejeitando qualquer tipo de ajuda. Psicólogos, terapeutas, enfermeiras especializadas. Ninguém conseguiu chegar nela como você conseguiu. Eduardo fez uma pausa. Gostaria de fazer uma proposta. Carla sentiu o coração acelerar. Quero que você venha aqui todos os dias. Oficialmente, ainda será para limpeza, mas na realidade... Ele hesitou.
para cuidar da Isabela. Posso dobrar seu salário. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. O valor que ele oferecia era mais do que ela sonhara ganhar. Mas, doutor, eu não tenho qualificação para cuidar de uma criança doente. Você tem algo muito mais valioso que qualquer diploma, disse Eduardo, olhando diretamente nos olhos dela. Você tem o dom de entender o coração de uma criança. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, sem pesadelos pela primeira vez em semanas, Eduardo e Carla se sentaram na varanda para conversar. A lua cheia iluminava o jardim, criando sombras dançantes entre as plantas. Me conte sobre você, disse Eduardo, servindo 2 copos de suco natural. Carla falou sobre sua vida, a faculdade interrompida, o pai que morreu cedo, a mãe diabética. Eduardo escutou cada palavra com atenção genuína. Sempre quis trabalhar com crianças, ela confessou. Especialmente crianças com necessidades especiais. Acredito que cada uma tem uma forma única de ver o mundo. Por que parou a faculdade? Não tive escolha. Minha mãe precisa de insulina e acompanhamento médico constante. O dinheiro que eu ganhava como estagiária não era suficiente. Eduardo sentiu uma admiração profunda por aquela mulher que havia sacrificado seus sonhos pela família. Talvez a vida esteja te dando uma segunda chance agora, disse ele suavemente. Levantou-se e voltou com alguns livros da sua biblioteca pessoal. Psicologia infantil, desenvolvimento cognitivo, terapia lúdica. Se você quiser, pode estudar estes. Quando Carla estendeu a mão para pegar os livros, seus dedos roçaram os de Eduardo. Ambos congelaram por um momento, uma corrente elétrica passando entre eles. Do jardim, escondida atrás de uma árvore, Patrícia observava a cena através de binóculos. Havia inventado uma desculpa sobre ter esquecido seu estetoscópio para voltar à casa. O que viu fez seu sangue ferver. A linguagem corporal entre eles era inequívoca. A forma como Eduardo olhava para Carla, como se inclinava quando ela falava, como sorria, um sorriso que ela nunca havia visto direcionado a si mesma. Patrícia tirou o celular e começou a fazer anotações. Começaria sua pesquisa sobre Carla Santos naquela mesma noite. Na manhã seguinte, Isabela acordou cantarolando pela primeira vez em meses. Correu para o quarto dos pais, um privilégio que Eduardo raramente permitia, e saltou na cama. Papai! A Carla já chegou? Quero minhas flores novas. Eduardo sorriu, uma sensação de leveza que havia esquecido como era boa. Vamos ver se ela já chegou. Desceram juntos e encontraram Carla na cozinha, preparando um café da manhã especial. Panquecas em formato de flores. Bom dia, princesa das flores, disse Carla, abraçando Isabela. Posso ter minhas flores novas agora? Claro. Mas hoje vamos fazer algo ainda mais especial. Hoje você vai escolher que tipo de jardim quer na sua cabeça. Carla havia passado a noite pesquisando sobre flores brasileiras e seus significados no folclore nacional. Havia preparado uma apresentação completa. Temos várias opções, começou ela, mostrando desenhos que havia feito. Podemos fazer um jardim de coragem, com girassóis e cravos vermelhos. Um jardim da alegria, com margaridas e violetas, ou um jardim da cura, com camomilas e lavandas. Isabela olhou para todas as opções, concentrada como uma artista escolhendo sua paleta. Quero o jardim da cura, decidiu, para ficar boa logo e poder brincar no parque. Eduardo sentiu o coração apertar. Há meses, Isabela falava apenas sobre morrer, sobre ser feia, sobre não querer viver. E agora, falava em se curar e brincar. Carla começou o ritual que se tornaria sagrado nas próximas semanas. Primeiro, limpava delicadamente a cabeça de Isabela com lenços umedecidos. Depois, com movimentos suaves e precisos, desenhava cada flor. As camomilas, explicava enquanto desenhava pequenas flores brancas com centro amarelo. São conhecidas como as flores da tranquilidade. Elas ajudam o corpo a descansar e se curar. E as lavandas? Perguntou Isabela fascinada. Ah, as lavandas são muito especiais, disse Carla.
desenhando delicadas flores roxas. Elas afastam os pesadelos e trazem sonhos bonitos. Antigamente, as mães colocavam lavanda debaixo do travesseiro dos filhos para protegê-los durante o sono. Eduardo observava de longe, hipnotizado pela paciência e criatividade de Carla. Havia algo quase mágico na forma como ela transformava um momento potencialmente traumático em uma experiência de descoberta e beleza. "Pronto", anunciou Carla. "Agora você tem um jardim completo de cura na cabeça." Isabela correu para o espelho e sorriu radiante. "Posso ir mostrar para a Dona Rosa?" "Claro, meu amor." Quando Isabela saiu correndo, Eduardo se aproximou de Carla. "Você é incrível", disse ele sincero. "Não sei como você faz isso." "Crianças precisam de magia", respondeu Carla simplesmente. "O mundo delas é naturalmente mágico. A doença tenta roubar essa magia, mas se a gente souber como, pode devolvê-la." "Onde você aprendeu isso?" Carla sorriu tristemente. "Cuidando da minha mãe. Quando você ama alguém que está sofrendo, aprende a encontrar formas de trazer luz para a escuridão." Naquele momento, Eduardo soube que estava se apaixonando. Durante a semana seguinte, a transformação de Isabela foi notável. Ela voltou a comer com apetite, tomava os remédios sem resistência, porque as flores da cura precisam de ajuda da medicina, e até pediu para brincar no jardim. Carla criou toda uma mitologia em torno das flores. Cada manhã era uma nova aventura. Jardins de diferentes temas, histórias sobre flores mágicas, lendas do folclore brasileiro adaptadas para uma menina de 6 anos. Eduardo começou a chegar em casa mais cedo, sempre encontrando desculpas para ficar perto enquanto Carla cuidava de Isabela. Observava como ela lia histórias com vozes diferentes para cada personagem, como ensinava Isabela a identificar flores reais no jardim, como a fazia rir com brincadeiras simples. Uma tarde, enquanto Isabela cochilava no sofá da sala após uma sessão de pintura especialmente elaborada, um jardim amazônico completo com vitórias régias e orquídeas, Eduardo e Carla se encontraram sozinhos na cozinha. "Carla", começou ele nervoso, "eu queria te dizer que estes têm sido os melhores dias em nossa casa desde que Isabela ficou doente." "Para mim também", admitiu ela, baixando os olhos. "Não é só pela Isabela", continuou Eduardo. "É por você estar aqui. Você trouxe algo que eu achei que tínhamos perdido para sempre." "O quê?" "Esperança." Seus olhos se encontraram e permaneceram assim por um momento que pareceu eterno. Eduardo deu um passo à frente. Carla não recuou. "Eduardo", sussurrou ela, "eu sei que pode parecer loucura, mas eu..." O som da campainha cortou o momento como uma lâmina. "Deve ser a doutora Patrícia", disse Eduardo, reluctante em quebrar o encanto. Mas quando abriu a porta, não era apenas Patrícia. Junto com ela estavam 2 homens de terno, um assistente social e um investigador do Conselho Regional de Medicina. "Eduardo", disse Patrícia com uma expressão séria, "precisamos conversar. Chegaram algumas denúncias ao hospital sobre práticas inadequadas sendo realizadas em crianças em tratamento oncológico." O sangue de Eduardo gelou. "Que tipo de denúncias?" "Envolvimento de pessoas não qualificadas em tratamentos médicos. Uso de substâncias não testadas em pacientes vulneráveis." Patrícia fez uma pausa dramática. "Estou aqui para proteger Isabela." Eduardo olhou para Carla, que havia empalidecido completamente. "Senhorita Santos", disse o assistente social, "gostaríamos de fazer algumas perguntas." Isabela apareceu na sala naquele momento, ainda sonolenta, exibindo orgulhosamente seu jardim amazônico na cabeça. "Doutora Patrícia, olha meu jardim novo. A Carla disse que as vitórias régias me dão força de guerreira." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia sorriu friamente. "É exatamente sobre isso que precisamos conversar." Enquanto isso, na mente de Carla, apenas um pensamento ecoava. Sua felicidade recém-descoberta estava prestes a ser destroçada. E Eduardo, olhando para a filha radiante e depois para os rostos sérios dos investigadores,
Percebeu que teria que escolher entre proteger Isabela da burocracia médica ou protegê-la de perder a única pessoa que havia conseguido devolver sua alegria de viver. A batalha que definiria o destino de todos eles estava apenas começando. O investigador do Conselho Regional de Medicina, Dr. Marcos Pereira, era um homem meticuloso de 50 anos que havia visto de tudo em seus 25 anos de carreira. Casos de charlatanismo, negligência médica, profissionais que ultrapassavam os limites éticos. Mas quando recebeu a denúncia anônima sobre tratamentos alternativos não autorizados sendo aplicados em criança com câncer, esperava encontrar algo bem diferente do que viu naquela tarde. Isabela Mendonça estava visivelmente saudável, animada e cooperativa. Longe da criança depressiva e resistente ao tratamento descrita no relatório. Mas sua obrigação era investigar, não julgar aparências. Senhorita Santos, começou ele abrindo um bloco de anotações. A senhora tem alguma formação em saúde? Não, senhor, respondeu Carla, tentando controlar o tremor na voz. Estudei pedagogia até o 3º ano, mas não me formei. E mesmo assim se sente qualificada para aplicar substâncias na pele de uma criança em tratamento oncológico? Eduardo se adiantou. Dr. Marcos, com todo respeito, são apenas desenhos com caneta hidrográfica. Isabela melhorou drasticamente desde que... Doutor. Eduardo, interrompeu Patrícia suavemente. Entendo sua posição como pai, mas como médica responsável pelo caso, tenho a obrigação de alertar para os riscos. Crianças em quimioterapia têm o sistema imunológico comprometido. Qualquer agente externo pode causar infecções graves. Isabela, que ouvia a conversa da porta da sala, se aproximou timidamente. Doutora Patrícia, as flores não fazem mal, elas me ajudam a ser corajosa. Patrícia se ajoelhou na altura da criança, assumindo sua voz mais doce e profissional. Querida, eu sei que você gosta dos desenhos, mas e se eu te disser que podemos encontrar outras formas de você ser corajosa? Formas que não coloquem sua saúde em risco? Mas eu quero as flores da Carla, disse Isabela, abraçando a perna de Carla instintivamente. O assistente social, Sr. Fernando Costa, observou o gesto com atenção e fez anotações. Doutor. Eduardo, disse ele, é preocupante quando uma criança desenvolve dependência emocional excessiva de uma cuidadora não qualificada. Isso pode ser psicologicamente prejudicial a longo prazo. Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Isabela está feliz pela primeira vez em meses. Está comendo bem, tomando os medicamentos, cooperando com o tratamento. Por enquanto, disse Patrícia. Mas e quando a senhorita Santos decidir procurar outro emprego? O trauma do abandono pode ser devastador para uma criança já fragilizada. Carla sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu jamais abandonaria Isabela. Com todo o respeito, disse o Dr. Marcos, a senhora não pode garantir isso. Situações mudam, oportunidades aparecem. A questão é que estamos lidando com a vida de uma criança. A reunião durou mais 2 horas. No final, ficou acordado que Carla poderia continuar na casa, mas sob observação médica rigorosa. Qualquer sinal de irritação na pele de Isabela ou mudança comportamental negativa resultaria no afastamento imediato. Quando todos saíram, a casa ficou imersa em um silêncio pesado. Eduardo, disse Carla com os olhos cheios de lágrimas. Talvez eles tenham razão. Talvez eu não devesse... Não, ele a interrompeu firmemente. Você viu Isabela hoje? Ela está feliz, saudável. Isso é o que importa. Mas durante a noite, sozinho em seu escritório, Eduardo não conseguiu se livrar das palavras de Patrícia e dos investigadores. E se eles estivessem certos? E se ele estivesse colocando sua filha em risco por causa de... Do quê? Dos sentimentos que estava desenvolvendo por Carla? Enquanto isso, em seu apartamento nos Jardins, Patrícia trabalhava metodicamente em seu computador. Havia contratado um investigador particular para pesquisar a vida de Carla Santos. Os resultados estavam chegando por e-mail. Carla Santos, 28 anos, residente da Zona Leste. Pai falecido, mãe diabética dependente
Histórico de empregos instáveis, garçonete, faxineira, vendedora, nenhuma experiência comprovada com crianças doentes. Patrícia sorriu friamente. Havia material suficiente para construir um caso sólido. Na manhã seguinte, Isabela acordou pedindo suas flores diárias. Carla, ainda abalada pelos eventos do dia anterior, hesitou. Não sei se devo, querida. A doutora disse que pode fazer mal. Mas eu me sinto melhor com elas, insistiu Isabela. Por favor, Carla. Só uma florzinha pequena? Eduardo, que observava da porta, sentiu o coração dividido. Via a súplica nos olhos da filha. Via a angústia no rosto de Carla. Talvez só uma pequena, disse ele finalmente, longe do local da químio. Carla desenhou uma pequena margarida atrás da orelha de Isabela. Nada elaborado como os jardins dos dias anteriores. É a flor da esperança, explicou. Pequena, mas poderosa. Isabela sorriu, mas era um sorriso menos radiante que antes. 2 horas depois, Patrícia chegou para uma consulta de surpresa. Seus olhos imediatamente notaram a margarida. Eduardo, disse ela em particular, precisamos conversar. Levou-o para o escritório e fechou a porta. Ontem foi estabelecido que qualquer uso de substâncias externas seria suspenso. E hoje encontro novos desenhos. É apenas uma flor pequena, Patrícia. Isabela estava angustiada. Eduardo, você está perdendo a objetividade. Patrícia se aproximou dele, colocando uma mão em seu braço. Entendo que você se sinta grato pela melhora de Isabela. Mas como médica e como sua amiga, preciso te alertar. Você está se deixando influenciar emocionalmente. Do que você está falando? Da forma como você olha para aquela mulher. Da forma como se comporta quando ela está por perto. Patrícia fez uma pausa. Eduardo, você perdeu sua esposa há apenas 2 anos. É natural que sinta carência, que se sinta atraído pela primeira pessoa que demonstra carinho pela Isabela. Mas isso pode estar comprometendo seu julgamento como pai. Eduardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Isso é absurdo. É? Então me responda honestamente. Se fosse qualquer outra pessoa fazendo esses desenhos, você permitiria? Eduardo ficou em silêncio, porque a resposta o assustou. Eduardo, continuou Patrícia, sua voz ficando mais suave. Você é um homem íntegro, um pai dedicado, um médico brilhante. Não permita que sentimentos confusos coloquem Isabela em risco. Naquela noite, pela primeira vez desde que Carla chegara à casa, Eduardo a manteve à distância. Suas conversas se limitaram ao estritamente necessário. Ele evitou ficar sozinho com ela. Carla notou a mudança imediatamente, mas não soube como interpretar. Fiz alguma coisa errada? Perguntou ela quando estavam guardando os brinquedos de Isabela. Não, disse Eduardo secamente. Estou apenas reavaliando algumas coisas. O coração de Carla se apertou. Ela sabia que algo havia mudado. Nos dias seguintes, a atmosfera da casa ficou tensa. Eduardo estava distante e formal. Isabela sentia a diferença e ficou mais quieta, menos espontânea. Carla se limitava às suas funções básicas, evitando qualquer gesto que pudesse ser interpretado como não profissional. Foi quando Patrícia decidiu dar o golpe final. Ela marcou uma reunião com Eduardo em seu consultório, alegando ter resultados importantes de exames de Isabela. Eduardo, recebi o laudo da dermatologista que consultei sobre as possíveis reações das tintas na pele de Isabela. Ela entregou um relatório médico oficial. Observadas micro-irritações na região do couro cabeludo, possivelmente relacionadas à exposição repetida a agentes químicos externos. Recomenda-se interrupção imediata do contato com as substâncias e acompanhamento para verificar possível comprometimento da barreira cutânea. Eduardo leu o relatório 3 vezes, sentindo o estômago afundar. Isso é sério? Pode ser. A pele de Isabela ainda está se recuperando da quimioterapia. Qualquer comprometimento adicional pode abrir portas para infecções oportunistas. Meu Deus, murmurou Eduardo. Eu não sabia. Você não podia saber. Não é sua especialidade.
Patrícia fez uma pausa calculada. Eduardo, sei que é difícil, mas precisamos pensar no bem-estar de Isabela acima de tudo. O que você está sugerindo? Que a senhorita Santos seja afastada do contato direto com Isabela. Pelo menos até termos certeza de que não há riscos. Eduardo passou a mão pelos cabelos angustiado. Isabela vai ficar devastada. Vai ser difícil no início, mas crianças são resilientes. E eu posso prescrever um acompanhamento psicológico para ajudá-la na transição. Você realmente acha que é necessário? Patrícia tocou o braço dele novamente. Eduardo, confie em mim. Há 5 anos cuido de vocês. Jamais colocaria Isabela em risco. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, encontrou Isabela e Carla no jardim. A menina corria entre as flores reais, apontando para cada uma e dizendo qual poder mágico tinha, enquanto Carla ria e fingia surpresa a cada descoberta. Era uma cena de pura felicidade. Mas agora, aos olhos de Eduardo, carregava um peso sinistro. E se ele estivesse sendo egoísta? E se sua crescente atração por Carla estivesse realmente comprometendo sua capacidade de proteger a filha? Carla, chamou ele, com a voz tensa. Preciso falar com você. Ela se aproximou, notando imediatamente sua expressão séria. Recebi um laudo médico hoje, sobre possíveis irritações na pele de Isabela causadas pelas tintas. O rosto de Carla empalideceu. Que tipo de irritações? Microscópicas, mas potencialmente perigosas para alguém com um sistema imunológico comprometido. Eduardo, eu nunca faria nada para machucá-la. Se você acha que devo parar... Não sei o que acho, admitiu ele, passando a mão pelo rosto. Só sei que não posso correr riscos com a vida da minha filha. Isabela apareceu correndo. Papai, Carla me ensinou que as rosas vermelhas do jardim significam amor verdadeiro. Eduardo olhou para a filha, depois para Carla, depois para as flores do jardim. Tudo parecia tão perfeito, tão certo. Mas as palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Você está perdendo a objetividade. Isabela, disse ele se ajoelhando na altura da filha. Amanhã a Carla não vai poder desenhar flores em você. A doutora disse que sua pele precisa descansar. O sorriso de Isabela se desfez instantaneamente. Por quê? Eu não fiz nada de errado. Não fez nada de errado, meu amor. É só... precaução médica. Isabela olhou para Carla, depois para o pai, seus olhos se enchendo de lágrimas. É porque a doutora Patrícia não gosta das minhas flores? A pergunta inocente atingiu Eduardo como uma bofetada, porque no fundo ele sabia que Isabela havia tocado numa verdade que ele não queria admitir. Não é isso, querida, disse Carla, ajoelhando-se ao lado de Eduardo. Às vezes os médicos precisam ter certeza de que tudo está bem. É como quando você vai ao dentista mesmo sem ter dor no dente. Mas eu vou ficar feia de novo, sussurrou Isabela. Você nunca foi feia, disse Eduardo e Carla ao mesmo tempo. Naquela noite, Isabela teve pesadelos pela primeira vez em semanas. Sonhou que estava num jardim onde todas as flores morriam quando ela as tocava. Eduardo ficou acordado até tarde, observando a filha dormir inquieta. Havia tomado a decisão certa? Ou havia se deixado manipular por medos que talvez nem fossem reais? Na sala, Carla arrumava suas coisas em silêncio. Sabia que algo fundamental havia mudado. A confiança que Eduardo tinha nela estava abalada, e isso era algo que ela não sabia como reconquistar. Do lado de fora, Patrícia passava de carro devagar pela rua, verificando se ainda havia luz acesa na casa. Sorriu ao ver a silhueta de Carla na janela, parecendo recolher seus pertences. O primeiro passo do seu plano havia funcionado perfeitamente. No dia seguinte, Isabela acordou mais quieta que o normal. Tomou café sem entusiasmo, e quando Carla chegou, não correu para abraçá-la como sempre fazia. Bom dia, princesa, disse Carla, tentando manter o tom alegre. Bom dia, murmurou Isabela sem levantar os olhos do prato. Quer que eu te conte uma história sobre flores invisíveis? Flores invisíveis não existem,
disse Isabela com uma lógica cruel de criança. E se existissem, eu não poderia ter elas também. Carla sentiu o coração se partir. Eduardo observava da porta da cozinha, vendo sua filha voltar lentamente ao estado de tristeza do qual havia saído há pouco tempo. Talvez, disse ele hesitante, possamos encontrar outras atividades, jogos, livros. Não quero outras atividades, disse Isabela, finalmente explodindo em lágrimas. Quero minhas flores, quero ser bonita, quero que as pessoas não tenham pena de mim. E foi nesse momento que Eduardo viu o quanto havia subestimado o que as pinturas significavam para Isabela. Não eram apenas desenhos. Eram sua armadura contra o mundo, sua forma de se ver como algo além de uma criança doente. Mas agora era tarde demais para voltar atrás. Havia médicos envolvidos, relatórios assinados, sua credibilidade profissional em jogo. Eduardo olhou para Carla, que consolava Isabela como podia, e sentiu que havia tomado a decisão mais difícil da sua vida. Não sabia que em breve seria forçado a tomar uma ainda mais impossível. A sala de reuniões do Hospital Sírio-Libanês estava impecavelmente arrumada quando Eduardo chegou, pontualmente às 14h. 5 médicos renomados o aguardavam. Patrícia, o chefe do departamento, Dr. Henrique Silva, a dermatologista doutora Carmen Torres, o psiquiatra infantil Dr. Roberto Campos e a pediatra doutora Luciana Freitas. Patrícia havia trabalhado incansavelmente nos últimos 3 dias para organizar aquela reunião. Cada telefonema, cada e-mail, cada conversa informal nos corredores do hospital tinha um único objetivo: construir um consenso médico inquestionável contra Carla Santos. Eduardo, começou o doutor. Henrique, um homem de 60 anos cuja autoridade no hospital era absoluta, chamamos esta reunião porque estamos preocupados com alguns aspectos do tratamento de Isabela. Eduardo se sentou, sentindo um peso no estômago. Que aspectos? Doutora Carmen Torres abriu uma pasta repleta de documentos. Revisamos o caso de sua filha e identificamos várias irregularidades no protocolo de cuidados. Irregularidades? A exposição repetida da criança a substâncias químicas não testadas, aplicadas por pessoas sem qualificação médica, disse ela, lendo de um relatório. Encontramos evidências de irritação cutânea e possível comprometimento da barreira de proteção da pele. Eduardo franziu a testa. Evidências? Que evidências? Dr. Roberto Campos se inclinou para a frente. Eduardo, você é um colega respeitado, mas talvez sua proximidade emocional com o caso esteja comprometendo sua percepção. Do ponto de vista psiquiátrico, observamos sinais preocupantes de dependência emocional da criança em relação a uma figura não qualificada. Isabela melhorou drasticamente. Está comendo, tomando os remédios. Por enquanto, interrompeu Patrícia suavemente. Mas e quando essa pessoa decidir sair da vida de vocês? O trauma psicológico pode ser devastador. Doutora Luciana Freitas, que havia conhecido Isabela desde bebê, balançou a cabeça com tristeza. Eduardo, sabemos o quanto você ama sua filha. É exatamente por isso que precisamos protegê-la. Dr. Henrique colocou um documento na mesa. Preparamos um relatório conjunto, recomendando o afastamento imediato da senhorita Santos do convívio com Isabela. Eduardo leu o documento, sentindo o mundo desabar ao seu redor. 4 assinaturas médicas respeitáveis, todas concordando que Carla representava um risco para sua filha. Vocês estão me pedindo para dispensar a única pessoa que conseguiu fazer Isabela sorrir em 8 meses? Estamos pedindo para você priorizar a saúde física e mental de longo prazo de sua filha, disse Dr. Henrique firmemente. Patrícia tocou gentilmente o braço de Eduardo. Sei que é difícil, mas imagine se algo grave acontecer com Isabela e você souber que poderia ter evitado. Eduardo fechou os olhos, lembrando-se do sorriso radiante de Isabela no primeiro dia com as flores, das gargalhadas no jardim, da forma como ela corria para abraçar Carla todas as manhãs. Mas também pensou na responsabilidade que carregava como pai. Se 5 médicos respeitáveis estavam dizendo que ele estava colocando a filha em risco, o que vocês sugerem?
Afastamento imediato, disse Dr. Roberto. Sem contato, sem despedidas. Uma ruptura limpa é menos traumática do que uma separação gradual. E se Isabela reagir mal? Inicialmente sim, admitiu Dr. Roberto. Mas com apoio psicológico adequado ela superará. Crianças são mais resilientes do que imaginamos. Eduardo assinou o documento com a mão tremendo. 2 horas depois, estava de volta em casa, enfrentando a tarefa mais difícil da sua vida. Carla estava na cozinha, preparando o lanche da tarde de Isabela. Sanduíches cortados em formato de flores, uma tradição que havia se desenvolvido nas últimas semanas. Carla, chamou ele com a voz rouca. Preciso falar com você. Ela se virou e imediatamente percebeu que algo terrível estava prestes a acontecer. Eduardo, aconteceu alguma coisa? Recebi um relatório médico hoje, de 4 especialistas diferentes. Ele estendeu uma cópia do documento. Carla leu em silêncio, sentindo cada palavra como uma punhalada. Eles acham que sua presença pode ser prejudicial para Isabela. Prejudicial? A voz de Carla saiu como um sussurro. Dependência emocional excessiva. Riscos de infecção. Possível trauma psicológico quando você sair da vida dela. Carla se apoiou na bancada da cozinha, suas pernas subitamente fracas. Eduardo, você realmente acredita nisso? Ele não conseguiu olhar nos olhos dela. Eu não sei mais no que acreditar. Só sei que não posso correr riscos com a vida da minha filha. Então você está me dispensando? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por favor, sussurrou Carla. Deixe-me pelo menos me despedir dela. Os médicos disseram que seria pior. Uma ruptura limpa é melhor. Naquele momento, Isabela apareceu na cozinha, ainda usando o pijama de princesa que Carla havia lhe dado. Carla, terminei o desenho que você pediu. Ela segurava um papel com flores coloridas desenhadas a lápis de cor. É nossa família, você, eu e papai no Jardim das Flores Mágicas. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. No desenho, os 3 estavam sorrindo de mãos dadas, rodeados por um jardim fantástico. Carla se ajoelhou e abraçou Isabela, tentando memorizar aquele momento. É o desenho mais bonito que já vi na vida, disse ela com a voz embargada. Vamos moldurá-lo e colocar no meu quarto? Carla olhou para Eduardo, que desviou os olhos. Princesa, disse ela, lutando para manter a voz firme. A Carla precisa viajar. Viajar? Para onde? Para cuidar da minha mãe. Ela está precisando muito de mim. Mas você volta amanhã, né? Para fazer minhas flores? Carla segurou o rosto pequeno de Isabela entre as mãos. Você não precisa mais das flores, meu amor. Você já aprendeu que é bonita e corajosa por dentro. As flores verdadeiras estão aqui, tocou o peito de Isabela, no seu coração. Mas eu quero você aqui, disse Isabela começando a chorar. Não quero que você vá embora. Às vezes, a gente precisa ir embora para cuidar de quem a gente ama, disse Carla, suas próprias lágrimas finalmente escapando. Mas eu vou estar sempre pensando em você, sempre mandando flores invisíveis do meu coração para o seu. Eduardo observava a cena, sentindo-se o maior covarde do mundo. Carla beijou a testa de Isabela, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Eduardo, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Espero que você esteja fazendo a coisa certa. A porta se fechou, e pela primeira vez em semanas, a casa ficou em silêncio absoluto. Isabela ficou parada no meio da cozinha, segurando o desenho, sem entender completamente o que havia acontecido. Papai, quando a Carla volta? Eduardo não soube o que responder. Nos dias que se seguiram, a transformação de Isabela foi devastadora de assistir. No primeiro dia, ela ainda perguntava por Carla. No segundo, começou a chorar sem motivo aparente. No terceiro, parou de falar.
A menina que havia corrido pelo jardim, rido alto e comido com apetite, voltou a ser uma sombra de si mesma. Recusava-se a sair do quarto, não tocava na comida, chorava silenciosamente por horas. É normal, disse Dr. Roberto quando Eduardo ligou, desesperado. Parte do processo de desintoxicação emocional. Ela vai superar. Mas Eduardo não conseguia ver como aquilo era normal. Sua filha estava regredindo rapidamente para o estado depressivo anterior, só que agora parecia ainda pior. Uma semana após a saída de Carla, Isabela recusou-se completamente a tomar os medicamentos. Não funciona sem as flores, murmurava ela. A medicina só funciona com as flores da Carla. Eduardo tentou de tudo. Negociação, explicação, até mesmo suborno. Nada funcionava. As flores eram mágicas, dizia Isabela. Sem elas, eu vou morrer mesmo. Doutora Patrícia vinha diariamente, sempre com uma explicação tranquilizadora. É uma fase difícil, mas necessária. Isabela precisa aprender que sua força vem de dentro, não de dependências externas. Mas Eduardo começou a questionar se aquilo era realmente o melhor para sua filha. As irritações microscópicas que supostamente justificaram o afastamento de Carla nunca se materializaram em nada visível. Isabela não havia desenvolvido nenhuma infecção ou reação cutânea. 2 semanas depois, Isabela acordou com febre alta. Eduardo correu com ela para o hospital, onde uma bateria de exames revelou que o sistema imunológico da menina estava severamente comprometido. Ela não está se alimentando adequadamente, explicou o Dr. Henrique. O organismo não tem energia para lutar contra a doença. Mas por que ela não come? Depressão pós-traumática, disse Dr. Roberto. Infelizmente comum em casos de mudanças bruscas na rotina de crianças em tratamento. Isabela foi internada em estado grave. Eduardo passou a noite ao lado da cama, observando sua filha pequena cercada por máquinas e tubos. Na madrugada, Isabela acordou brevemente. Papai, sussurrou ela, eu quero desenhar flores, mas não lembro mais como elas são. Isabela, você não precisa desenhar, só precisa ficar boa. Mas sem as flores, eu esqueço como ser corajosa. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Pela primeira vez, questionou seriamente se havia tomado a decisão correta. No dia seguinte, enquanto vasculhava o quarto de Isabela em busca de alguma coisa que pudesse animá-la, encontrou uma caixa de sapatos escondida embaixo da cama. Dentro estavam dezenas de desenhos que Isabela havia feito durante as semanas com Carla. Flores de todos os tipos, cores e tamanhos. Mas também desenhos de pessoas, ela, Carla e Eduardo, sempre juntos, sempre sorrindo. Um desenho em particular o fez parar de respirar. Era uma família completa, pai, mãe e filha. A mãe tinha cabelos castanhos e um sorriso gentil. Embaixo, na letra trêmula de Isabela, minha nova família. Eduardo se sentou no chão do quarto, cercado pelos desenhos, e finalmente compreendeu a magnitude do que havia feito. Não havia apenas tirado uma cuidadora da vida de Isabela. Havia tirado alguém que sua filha via como uma mãe. Alguém que havia preenchido um vazio deixado pela morte de sua esposa. E ele havia feito isso baseado em relatórios médicos que, agora percebia, continham mais opinião do que fato. Pegou o telefone e ligou para informações, procurando o endereço de Carla Santos na Zona Leste. Enquanto isso, no Hospital Santa Marcelina, do outro lado da cidade, Carla estava trabalhando como faxineira do turno da noite. Havia conseguido o emprego através de uma agência, ganhando menos da metade do que recebia na casa de Eduardo. Todas as noites, ao limpar os quartos da pediatria oncológica, pensava em Isabela. Será que estava bem? Será que ainda lembrava das flores mágicas? Será que Eduardo havia conseguido encontrar outra forma de fazê-la sorrir? Ela não sabia que, naquele exato momento, Isabel estava internada em estado crítico a apenas alguns quilômetros de distância, perguntando por ela em delírio febril. Não sabia que Eduardo havia finalmente descoberto os desenhos escondidos e estava enfrentando a verdade sobre o que havia destruído.
e não sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente, porque um pai desesperado estava dirigindo pela madrugada em direção à Zona Leste, disposto a implorar perdão pela maior injustiça que já havia cometido. A tempestade que Patrícia havia criado estava finalmente prestes a encontrar sua própria destruição. Eram quase 2 da manhã quando Eduardo finalmente encontrou o endereço na cidade de Tiradentes. A Zona Leste dormia, mas ele podia sentir a vida pulsando por trás das janelas iluminadas. Pessoas que trabalhavam madrugada adentro, mães cuidando de bebês doentes, estudantes tentando mudar de vida através dos livros. O prédio onde Carla morava era simples, mas bem cuidado. Eduardo estacionou em frente e ficou parado por alguns minutos, tentando encontrar coragem para o que estava prestes a fazer. Em suas mãos, segurava a caixa com os desenhos de Isabela. Subiu 3 lances de escada até encontrar o apartamento 34. Respirou fundo e bateu na porta. Dona Conceição, a mãe de Carla, abriu a porta usando um robe florido. Era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos e olhos gentis que lembravam os da filha. Meu Deus, doutor. Aconteceu alguma coisa? Dona Conceição, eu preciso falar com Carla. É sobre Isabela. Ela está trabalhando, doutor, no Hospital Santa Marcelina. Turno da madrugada. A mulher hesitou. Alguma coisa aconteceu com a menina? Eduardo sentiu a garganta se fechar. Ela está internada, em estado grave. Dona Conceição levou a mão ao peito. Meu Deus do céu! Carla vai ficar destroçada. Ela não para de falar da Isabela. Chorou todas as noites desde que voltou para casa. Eu cometi um erro terrível, admitiu Eduardo. E agora preciso da ajuda dela para salvar minha filha. 20 minutos depois, Eduardo estava correndo pelos corredores do Hospital Santa Marcelina. Encontrou Carla no 5º andar, limpando o corredor da pediatria. Quando ela o viu, literalmente deixou o balde cair. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Isabela está internada, no Sírio-Libanês. Estado grave. O rosto de Carla empalideceu instantaneamente. O que aconteceu? Ela parou de comer, de tomar os remédios, desenvolveu uma infecção grave. Os médicos dizem que ela está desistindo. Carla se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Carla, continuou Eduardo com a voz quebrada. Ela pergunta por você. Mesmo em delírio, ela chama seu nome. Fala sobre flores que não consegue mais lembrar como desenhar. Você me proibiu de vê-la, disse Carla, suas próprias lágrimas começando a cair. Disse que eu era perigosa para ela. Eduardo tirou a caixa de sapatos da bolsa que havia trazido. Encontrei isto no quarto dela. Carla abriu a caixa e seus soluços se intensificaram. Dezenas de desenhos que Isabela havia feito escondido, todos mostrando os 3 juntos como uma família. Ela te vê como uma mãe, disse Eduardo. E eu fui idiota demais para perceber que estava tirando dela a única chance de felicidade que tinha desde que perdeu a mãe biológica. Eduardo, me perdoe. Ele a interrompeu caindo de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Me perdoe por ter duvidado de você, por ter escolhido medo em vez de amor, por ter quase matado minha filha por causa da minha covardia. Carla se ajoelhou ao lado dele. Levanta, Eduardo, vamos salvar nossa menina. A palavra nossa ecoou entre eles como um juramento. 1 hora depois, eles estavam no Hospital Sírio-Libanês. Carla havia pedido demissão por telefone e seguido Eduardo sem hesitar. O guarda noturno reconheceu Eduardo e os deixou passar. No quarto de Isabela, as máquinas apitavam constantemente. A menina estava pálida, quase transparente, conectada a tubos e monitores. Parecia ainda menor na cama hospitalar. Meu Deus, sussurrou Carla, correndo para o lado da cama. Isabela, meu amor, estou aqui. Isabela abriu os olhos lentamente, como se estivesse acordando de um sonho profundo. Carla. Sua voz era um fio. Você voltou de verdade ou estou sonhando de novo? Voltei de verdade, princesa.
e não vou embora nunca mais. Isabela tentou sorrir, mas estava fraca demais. As flores sumiram, Carla. Não consigo mais lembrar como elas eram. Carla tirou da bolsa uma caneta hidrográfica amarela, a única que tinha conseguido comprar no caminho. Quer que eu te mostre como elas eram? Isabela assentiu fracamente. Com movimentos delicados, Carla desenhou uma pequena margarida na mão de Isabela. A flor da esperança, sussurrou, para lembrar que amanhã sempre pode ser melhor que hoje. Isabela olhou para a flor e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Era um sorriso fraco, mas verdadeiro. Agora eu lembro, disse ela. As flores mágicas existem mesmo. Naquele momento, a porta do quarto se abriu bruscamente. Doutora Patrícia entrou seguida por 2 seguranças. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com uma fúria mal disfarçada. Essa mulher não tem autorização para estar aqui. Eduardo se levantou, posicionando-se entre Patrícia e Carla. Ela está aqui a meu pedido. Eduardo, você não pode colocar Isabela em risco novamente. Depois de tudo que conversamos... Patrícia, interrompeu uma voz firme da porta. Era Dr. Henrique, acompanhado de Dr. Roberto e 2 enfermeiras. Precisamos conversar. Dr. Henrique entrou no quarto com uma expressão séria que Eduardo nunca havia visto. Chegaram ao meu conhecimento algumas irregularidades nos relatórios médicos sobre o caso de Isabela. Patrícia ficou visivelmente tensa. Que irregularidades? Doutora Carmen Torres me procurou ontem à noite. Disse que você pediu para ela assinar um relatório sobre irritações cutâneas em Isabela sem que ela tivesse examinado a criança pessoalmente. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Além disso, continuou o Dr. Henrique, revisei os exames de Isabela dos últimos 2 meses. Não há evidência alguma de irritação cutânea ou reações alérgicas relacionadas às tintas. Eduardo sentiu o sangue ferver. Você inventou o relatório? Patrícia tentou manter a compostura. Eu estava protegendo Isabela de uma situação potencialmente perigosa. Você estava protegendo seus próprios interesses, disse Dr. Roberto, que também parecia chocado. Patrícia, conversei com a equipe de enfermagem. Elas me contaram que você vinha pressionando para que relatassem qualquer comportamento incomum de Isabela relacionado à presença da senhorita Santos. Isso é absurdo. Dr. Henrique colocou uma pasta na mesa ao lado da cama. Temos aqui declarações de 3 enfermeiras, 2 técnicos e um psicólogo infantil. Todos confirmam que Isabela mostrou melhora significativa na presença de Carla Santos e regressão severa após sua saída. Eduardo olhou para Patrícia com uma mistura de raiva e decepção que nunca havia sentido. Por que, Patrícia? Por que você fez isso? Patrícia olhou ao redor do quarto, vendo que sua farsa havia sido descoberta. Por um momento, sua máscara profissional caiu completamente. Porque eu te amo, disse ela com a voz quebrada. Há 5 anos eu te amo em silêncio. Cuidei de você quando perdeu sua esposa. Cuidei de Isabela como se fosse minha filha. E então aparece essa faxineira sem qualificação alguma e em 2 semanas consegue tudo o que eu tentei conquistar em anos. O choque no rosto de Eduardo era visível. Patrícia, eu pensei que se ela saísse da vida de vocês, você finalmente me veria. Me veria de verdade. Você quase matou minha filha por ciúme? Eu estava tentando protegê-la. Mentira! A voz fraca de Isabela cortou a discussão. Todos se viraram para a cama, onde a menina estava se esforçando para falar. Você não gosta das minhas flores. Nunca gostou. Sempre fazia cara feia quando eu mostrava. Isabela olhou diretamente para Patrícia. A Carla me faz feliz. Por que você não quer que eu seja feliz? Patrícia não conseguiu responder. Saiu do quarto sem dizer uma palavra, seguida pelos seguranças. Dr. Henrique se aproximou da cama. Isabela, como você está se sentindo? Melhor, disse ela, olhando para a margarida na sua mão. Agora que as flores voltaram, eu posso tomar o remédio de novo. Você quer tomar o remédio? Isabela assentiu. As flores mágicas fazem o remédio funcionar melhor. Eduardo e Carla trocaram um olhar emocionado.
Dr. Henrique, disse Eduardo, gostaria de fazer um pedido oficial. Quero que Carla seja registrada como cuidadora terapêutica de Isabela, com todas as credenciais necessárias. Considerando os resultados evidentes de seu trabalho com a criança, creio que podemos arranjar isso, disse Dr. Henrique, sorrindo pela primeira vez na noite. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Isabela foi notável. Com Carla de volta, ela voltou a comer, a tomar os medicamentos e, mais importante, a sorrir. Carla não apenas retomou o ritual das flores mágicas, mas expandiu o programa. Com o apoio do hospital, começou a trabalhar com outras crianças em tratamento oncológico, sempre sob supervisão médica adequada. Uma semana depois, Isabela estava bem o suficiente para receber alta. Carla, disse ela enquanto arrumavam as coisas do quarto, agora que estou melhor, você vai embora de novo? Nunca mais, princesa. Se o seu papai deixar, eu vou ficar para sempre. Isabela olhou para Eduardo com seus olhos azuis cheios de esperança. Papai, a Carla pode ficar para sempre? Pode ser da nossa família de verdade? Eduardo olhou para as duas mulheres que haviam se tornado as pessoas mais importantes da sua vida. Uma havia lhe dado uma filha, a outra havia salvado essa filha, e no processo, salvado também a ele. Isabela, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama. O que você acha da Carla se tornar sua nova mamãe? Os olhos de Isabela se iluminaram como fogos de artifício. Sério? A Carla vai ser minha mamãe de verdade? Carla sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Se você quiser, meu amor. Se você me aceitar. Eu sempre quis que você fosse minha mamãe, gritou Isabela, abrindo os braços para abraçar Carla. Desde o primeiro dia das flores mágicas. Eduardo se aproximou das duas e as envolveu em um abraço. Pela primeira vez em anos, sentia que sua família estava completa. Do lado de fora do quarto, Dr. Henrique observava a cena com um sorriso. Havia presenciado muitos milagres médicos em sua carreira, mas raramente havia visto um milagre do coração tão poderoso quanto aquele. Patrícia havia sido suspensa e estava sob investigação ética. Sua carreira brilhante estava arruinada, vítima de sua própria obsessão. Mas para Eduardo, Carla e Isabela, o futuro finalmente brilhava como um jardim cheio de flores mágicas esperando para desabrochar. 6 meses depois, o sol de primavera entrava pelas janelas do quarto de Isabela, criando um caleidoscópio de cores nas paredes. A menina estava sentada na cama, balançando as pernas enquanto Carla terminava de desenhar um jardim de borboletas em sua cabeça. Agora não mais careca, mas coberta por cachos dourados que cresciam cada dia mais fortes. Pronto, princesa, disse Carla guardando as canetas. Hoje você tem borboletas azuis para dar coragem na apresentação da escola. Isabela correu para o espelho e sorriu radiante. Não era mais o sorriso frágil de uma criança doente, mas o sorriso pleno de uma menina de 7 anos cheia de vida. Elas estão perfeitas, mamãe Carla. O coração de Carla ainda se aquecia cada vez que Isabela a chamava assim. Havia sido uma transição natural. A menina começou a usar o termo espontaneamente, e Eduardo nunca questionou. Pelo contrário, encorajou. Vamos tomar café da manhã? Papai já está esperando. Desceram juntas para a cozinha, onde Eduardo preparava panquecas em formato de flores. Uma tradição que havia se estabelecido na família. Quando viu Isabela, seu rosto se iluminou. Bom dia, minhas flores favoritas, disse ele, beijando primeiro Isabela e depois Carla. O beijo na bochecha de Carla durou 1 segundo a mais do que seria apenas amigável. Papai, a apresentação é hoje, anunciou Isabela pulando na cadeira. Vou contar para toda a escola sobre as flores mágicas. E eu vou estar na primeira fila, prometeu Eduardo. Depois que Isabela saiu para a escola, agora frequentando normalmente pela primeira vez em mais de 1 ano, Eduardo e Carla se sentaram na varanda com café. Carla, começou Eduardo nervoso, queria falar com você sobre uma coisa. Ela o olhou com curiosidade. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma rotina perfeita como família,
mas sempre mantendo uma distância respeitosa. Eduardo nunca havia pressadio por mais do que tinham, e Carla respeitava o luto dele. O Dr. Henrique me fez uma proposta ontem, continuou ele. Quer oficializar seu trabalho no hospital, criar um programa piloto de arte e terapia para crianças em tratamento oncológico. Os olhos de Carla se iluminaram. Sério? Um programa oficial? Com salário digno, benefícios e a possibilidade de você terminar sua formação em pedagogia através de um convênio com a universidade. Carla sentiu lágrimas de alegria. Eduardo, isso é mais do que eu sonhei. Você merece, Carla. Tem transformado não apenas a vida de Isabela, mas de dezenas de outras crianças. Era verdade. Nas últimas semanas, Carla havia começado a trabalhar voluntariamente com outros pacientes do hospital. O programa Flores da Esperança estava ajudando crianças de toda São Paulo a encontrar beleza e coragem durante os tratamentos mais difíceis. Mas tem uma condição, disse Eduardo, ficando subitamente sério. Que condição? Eduardo se levantou e foi até seu escritório, voltando com uma pequena caixa de veludo azul. Carla sentiu o coração parar. A condição é que você aceite se casar comigo, disse ele, ajoelhando-se diante dela ali mesmo na varanda. Não porque Isabela precisa de uma mãe, não por gratidão ou conveniência, mas porque eu me apaixonei perdidamente pela mulher mais corajosa, bondosa e incrível que já conheci. Carla levou as mãos ao rosto, incrédula. Eduardo, sei que talvez seja cedo demais, que talvez você não sinta o mesmo, mas eu tinha que tentar. Você devolveu a vida para Isabela e para mim. Me ensinou que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e se tornar a coisa mais forte do mundo. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples mas elegante, com um diamante pequeno rodeado por pequenas pedras coloridas que lembravam flores. Carla Santos, você aceita se casar comigo? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Carla. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, sim. Eduardo colocou o anel em seu dedo e a beijou. Não um beijo na bochecha, mas um beijo verdadeiro, cheio de amor e promessas. Quando se separaram, ouviram palmas vindas da porta. Isabela estava ali, tendo voltado da escola mais cedo por causa da apresentação, aplaudindo com entusiasmo. Eu sabia, gritou ela, correndo para abraçar os dois. Eu sabia que vocês iam se casar. Posso ser da minha? Posso escolher as flores do casamento? Eduardo e Carla riram, envolvendo a menina em um abraço. Claro que pode, princesa, disse Carla. Você vai ser a daminha mais linda do mundo. 3 meses depois, o jardim do Hospital Sírio-Libanês estava decorado de forma simples, mas deslumbrante. Flores reais de todas as cores e tipos criavam um arco-íris natural que servia de altar. Cadeiras brancas estavam dispostas em semicírculo, ocupadas por amigos, colegas do hospital e algumas das famílias das crianças que Carla havia ajudado. Dona Conceição, radiante em seu vestido azul marinho, estava na primeira fila ao lado de Dr. Henrique e sua esposa. A mãe de Carla havia se emocionado ao saber que finalmente veria a filha realizada tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eduardo esperava no altar, vestindo um terno simples mas elegante, com uma flor de hibisco na lapela, a primeira flor que Carla havia desenhado em Isabela. A música começou, e Isabela apareceu no início do corredor. Usava um vestido branco com detalhes em várias cores, representando todas as flores que já havia usado na cabeça. Em suas mãos, carregava uma cesta com pétalas de flores reais. Mas o que mais chamava a atenção era sua cabeça, cabelos dourados soltos, com uma coroa de flores verdadeiras entrelaçadas. Ela estava absolutamente radiante, uma criança completamente saudável e feliz. Chegou a princesa das flores, gritou uma das crianças da plateia, fazendo todos rirem. Isabela caminhou majestosamente até o altar, jogando pétalas pelo caminho. Quando chegou ao lado do pai, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Papai, você está bonito. A mamãe Carla vai gostar muito. Então a música mudou, e Carla apareceu. O vestido era simples.
Ela havia insistido nisso, mas estava absolutamente deslumbrante. Tecido fluido que se movia com a brisa, mangas longas delicadas e um buquê de flores brasileiras, hibiscos, ipês, margaridas e orquídeas. Quando seus olhos encontraram os de Eduardo, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sorrindo para cada rosto conhecido. Parou brevemente ao lado de Dona Conceição, beijou o rosto da mãe e sussurrou: "Obrigada por me ensinar que o amor sempre encontra um jeito." Quando chegou ao altar, Eduardo estendeu a mão para ela. "Você está linda", murmurou ele. "Você também", respondeu ela, e Isabela soltou uma risadinha. O celebrante, um pastor amigo de Eduardo, começou a cerimônia. "Estamos aqui hoje para celebrar algo extraordinário. Não apenas a união de duas pessoas, mas a criação de uma família que nasceu do amor mais puro, o amor que cura, que protege, que transforma." Ele olhou para Isabela. "E temos uma testemunha muito especial que nos lembra que o amor verdadeiro sempre floresce, mesmo nos momentos mais difíceis." Durante os votos, não houve um olho seco na plateia. Eduardo falou primeiro. "Carla, você chegou na minha vida como um anjo disfarçado de faxineira. Trouxe cores para nossa escuridão, esperança para nosso desespero e amor para nossa solidão. Prometo amar você, proteger você e criar flores mágicas com você pelo resto da vida." Carla, com a voz embargada, respondeu: "Eduardo, você e Isabela me deram algo que eu achei que havia perdido para sempre: uma família. Prometo ser a mãe que Isabela merece, a esposa que você precisa e a mulher que vocês me ajudaram a me tornar." Quando o pastor disse "pode beijar a noiva", Isabela gritou: "Finalmente!" O beijo foi longo, doce e selou não apenas um casamento, mas o início de uma nova vida para todos eles. 2 anos depois, a casa em Alphaville estava em festa. Era o aniversário de 9 anos de Isabela, e o jardim estava cheio de crianças correndo, rindo e brincando. Isabela, agora com cabelos longos e dourados, estava no centro de tudo, organizando uma oficina de flores mágicas para seus amigos. Usando aventais coloridos, as crianças desenhavam umas nas outras, criando jardins imaginários em braços, faces e mãos. "A regra é simples", explicava Isabela com a seriedade de uma professora veterana. "Cada flor tem que ter um poder especial, e vocês têm que acreditar de verdade, senão não funciona." Eduardo observava de longe, sorrindo. Sua filha havia se tornado uma criança confiante, saudável e generosa, exatamente o que ele e sua primeira esposa haviam sonhado. "Está pensando no quê?" perguntou Carla, aproximando-se dele e passando o braço por sua cintura. "Em como somos sortudos", respondeu ele, puxando-a para mais perto. Carla estava com 6 meses de gravidez, e sua barriga arredondada era acariciada constantemente por Isabela, que não cabia em si de ansiedade para conhecer o irmãozinho. "Eduardo?" disse ela suavemente. "Tenho uma novidade." "Boa ou ruim?" "Ótima. Dr. Henrique me ligou hoje. O programa Flores da Esperança vai ser expandido para outros 5 hospitais em São Paulo." Eduardo a girou no ar cuidadosamente devido à gravidez. "Carla, isso é fantástico. E tem mais. Recebi uma proposta para escrever um livro sobre arte-terapia infantil. Uma editora grande se interessou pela nossa história." "Nossa história?" "A história de como uma faxineira, um cirurgião e uma menina doente descobriram que o amor verdadeiro pode curar qualquer coisa." Naquele momento, Isabela correu até eles, seguida por uma horda de crianças coloridas. "Mamãe Carla, papai, vocês querem participar da oficina? Posso desenhar flores da família no bebê na barriga." Carla riu. "Pode, meu amor, mas só flores pequenininhas." Enquanto Isabela desenhava delicadamente pequenas margaridas na barriga de Carla, Eduardo observou sua família, sua esposa grávida, sua filha saudável e feliz, e as dezenas de crianças ao redor que haviam sido tocadas pela magia que Carla criava. "Sabe", disse ele, "acho que essas flores realmente são mágicas." "Por quê?"
Perguntou Isabela, concentrada em seu desenho. Porque fizeram nossos sonhos mais impossíveis se tornarem realidade. Isabela levantou os olhos e sorriu. Aquele mesmo sorriso que havia conquistado Carla no primeiro dia. Papai, não foram as flores que fizeram isso. Não? O que foi então? Foi o amor, disse ela simplesmente. As flores eram só o jeito do amor aparecer. Carla e Eduardo se entreolharam, sabendo que sua filha de 9 anos havia acabado de resumir a maior verdade de suas vidas. 5 anos depois. A manhã de sábado, na casa dos Mendonça Santos, era um caos organizado e barulhento. Isabela, agora com 14 anos, ajudava a vestir os gêmeos Miguel e Laura, de 3 anos, enquanto Carla preparava café da manhã para toda a família. Miguel, fica quieto! Como vou desenhar borboletas se você não para de mexer? Reclamava Isabela, tentando fazer os desenhos semanais nos irmãozinhos. Ele não gosta de borboleta, Bela, disse Laura com a sabedoria dos 3 anos. Ele gosta de dinossauro. Dinossauro não é flor mágica. Pode ser, gritou Miguel. Dinossauro verde é igual planta. Eduardo apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho, e encontrou sua família em plena discussão sobre dinossauros mágicos versus flores tradicionais. Problemas na oficina de arte? Perguntou ele, beijando Carla e roubando um pedaço de torrada. Nada que não se resolva com criatividade, disse Carla sorrindo. Isabela, que tal dinossauros com flores? Pode ser uma nova categoria de magia. Os olhos de Isabela se iluminaram. Mamãe, você é um gênio! Naquele momento, o telefone tocou. Era Dr. Henrique. Carla, tenho uma notícia incrível. O programa Flores da Esperança foi selecionado pela Organização Mundial da Saúde como modelo de arte-terapia infantil. Querem que você apresente o projeto em um congresso internacional em Genebra. Carla quase deixou a panela cair. Sério? Internacional? Sua técnica está ajudando crianças em 15 países. Você criou algo revolucionário, Carla. Quando desligou o telefone, toda a família estava olhando para ela expectante. Mamãe vai viajar para fora do Brasil, anunciou ela, ainda em choque. Uhul! Gritaram os gêmeos, sem entender direito, mas sentindo a empolgação. Isabela se aproximou de Carla e a abraçou. Mamãe, você lembra quando me disse que era só uma faxineira sem qualificação? Lembro, disse Carla emocionada. Você nunca foi só uma faxineira. Você sempre foi uma curandeira de corações. Eduardo se juntou ao abraço, seguido pelos gêmeos, criando um abraço familiar gigante no meio da cozinha. Sabe o que isso significa? Disse Eduardo. O quê? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Que nossa história não é só nossa. É de todas as crianças que vão ser curadas pelas flores mágicas da mamãe Carla pelo mundo inteiro. E enquanto se abraçavam ali, na cozinha da casa em Alphaville, com o sol da manhã entrando pelas janelas e o som das gargalhadas dos gêmeos ecoando pelas paredes, todos souberam que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer tesouro. Uma família construída com amor, curada com flores e destinada a espalhar magia pelo mundo. E assim chegamos ao final dessa história emocionante de amor, superação e segundas chances. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e comente o que achou dessa jornada de Carla, Eduardo e Isabela. Você acredita no poder do amor verdadeiro para transformar vidas? Essa história merece uma continuação contando sobre as aventuras da família em outros países. Sua opinião é muito importante para nós. E cada comentário é como uma flor mágica que nos dá força para continuar criando histórias que tocam a alma. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final.